o homem, porventura, tornará a viver. Isso é uma realidade, né, que a gente tem a sensação que se nós tivéssemos que interromper hoje a nossa vida, nós teríamos a sensação de que a nossa vida foi muito curta, e não importa quantos anos de vida nós temos, nós sempre vamos ter essa sensação e aquele desejo, como diz lá em Eclesiastes, que nós temos a eternidade no nosso coração. Jó, ele declara no capítulo 19, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Essa certeza, essa crença que a gente vê de Jó, né, provavelmente um contemporâneo de Abraão, talvez mais antigo, a gente não consegue precisar a data, mas é um dos versículos mais antigos da Bíblia, da crença na ressurreição, de que ao final de tudo ainda estaremos nos encontrando com o nosso Criador. 1 Coríntios, capítulo 15, eu não vou ler, que é um texto bastante extenso, mas que fala da certeza que num momento, né, assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, e essa carne, esse corpo há de se deteriorar, porque é corruptível, e num momento, no abrir e fechar de olhos, né, nós, ante a última trombeta, a trompeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Né, e poderemos clamar naquele dia, quando finalmente ressuscitarmos: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Né? E por isso, né, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mateus 28, nós não vamos ler, mas trata de quando as mulheres foram até o sepulcro e lá encontraram o sepulcro vazio. Como que você encara a morte? Eu confesso que desde pequeno, por ser filho de pastor, eu fui obrigado a conviver com a realidade da morte, de ir em enterros, em sepultamentos, em velório. Confesso para os irmãos que não é um lugar que eu gosto muito de ir, mas isso é a questão de, estamos vivos, podemos morrer, e a qualquer momento, isso pode acontecer, nós não sabemos a data da nossa partida. Nós vivemos incerteza. Quanto tempo será que nós ainda temos de vida? Também essa pergunta eu não tenho, queremos 10, 20, 30, 40 anos, mas só Deus sabe. Vivemos a curiosidade de saber o que vem depois da morte, o que nos espera. O crente, todo ser humano tem essa pergunta. Mas o crente, o que ele tem de diferencial em relação às outras pessoas é justamente a sua relação com a morte. Como é que nós lidamos? Morte nada mais é do que a separação. Então, quando nós nos despedimos de um ente querido que morre em Cristo, nós temos a certeza que é um até breve. E teve um momento da nossa vida, quando nós nascemos para essa realidade, que nós também morremos para o ventre materno. Foi cortado o cordão umbilical e o neném não queria sair do útero, da mãe, porque havia muito conforto, ali ele recebia todos os nutrientes. Teve um momento que o oxigênio que ele recebia pelo cordão umbilical foi cortado, e ele teve que respirar uma nova realidade de vida. Vai haver um momento que também nós fecharemos os olhos para essa realidade e veremos a realidade eterna. A morte, para o servo de Deus, também é o fim das oportunidades, que podemos testemunhar, louvar, falar de Jesus enquanto estamos vivos. Depois, não há essa possibilidade de nenhum fantasma ficar pregando evangelho para cá, nem anjos. Temos que estar com vida e saúde. Existe concepção materialista da vida que acha que não existe, que morreu, acabou. E, infelizmente, existia no tempo de Cristo até os saduceus e muita gente estudiosa que achava que morreu, acabou. E a gente sabe que a gente vive uma dualidade do agora, o reino de Deus de agora, e o que ainda não se manifestou. Por isso, o crente, quando morre, ele vai para a presença de Deus, e aquilo chamado estado intermediário da alma, quando nós aguardamos a consumação dos séculos e aguardamos receber um novo corpo, o corpo incorruptível. Mas nós temos várias palavras para a morte na palavra de Deus. No hebraico, no Velho Testamento, era Sheol, que simbolizava simplesmente a sepultura. E a sepultura era considerado que as pessoas perdiam contato com o mundo dos vivos.
né? No grego, você teria duas palavras, né? Talvez até três, mas o Geena, que era o lugar dos mortos, né? Ou o Hades, né? Que é considerado e traduzido para muitos o inferno, o reino daqueles que estão separados de Cristo, né? Mas existe uma grande diferença hoje das religiões do mundo. Elas apresentam a solução para o término da vida como a reencarnação ou a ressurreição, né? E o crente ele não tem opção de reencarnação. O crente ele crê na ressurreição, que sim é uma vitória definitiva sobre a morte. É a morte da morte. Você imagina, é tão ruim morrer, a pessoa ficar reencarnando, ela está condenada a morrer diversas vezes num ciclo interminável que o budismo sonha em atingir o tal do nirvana, que é a não existência, que é parar de ficar parar de ficar existindo e simplesmente, né, parar de existir e não morrer mais, para não reencarnar mais. Agora, quando pensamos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós pensamos no grande significado que a morte de Cristo representou na cruz. No Salmo 22, escrito por Davi 1000 anos antes de Cristo vir a esse mundo, e é um salmo que já tem 3000 anos, ele descreve nas suas minúcias as condições da crucificação, muitos anos antes dos cretenses inventar a crucificação e os romanos pegarem esse como um método cruel, porque o salmista fala no Salmo 22 que os pés e as mãos estavam transpassados, coisa que só acontecia com um crucificado. Ele fala que o coração se destilava como água, e a gente sabe que o coração de Cristo provavelmente na agonia da morte da cruz explodiu, né? Tanto que quando o evangelista fala que o soldado perfurou o corpo de Cristo com uma lança, saiu água. Né? E a gente pensa na cruz do altíssimo preço que foi pago na cruz por cada um de nós. Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a cruz representa a prova do amor, o alto preço pago. Em Filipenses 2:8 fala que, se lermos todo o capítulo falando da quinose, do alto esvaziamento de Jesus, ele deixou a condição da sua glória e foi obediente até a morte e morte de cruz. Né? E muitos atribuem a cruz como um símbolo magno do cristianismo. Sim, a cruz representa a infâmia e o preço pago por Cristo. Mas a cruz ela ficou vazia. Eu digo que talvez o símbolo máximo do cristianismo não seja a cruz, e sim o túmulo vazio. Tem muita gente andando com cruz, né? E fazendo o sinal da cruz quando passa numa igreja católica, como os católicos fazem, mas o poder em si não está na cruz, mas sim no evangelho, que é a salvação para todo aquele que crê. A mensagem que a cruz transmite, é nela que está o poder. Né? E assim, a cruz ela representa um desafio para nós morrermos com Cristo e sermos capazes de suportar a afronta e o desprezo do homem, da humanidade, como Cristo fez. Aquele que leva a sua cruz, né? Era alguém que todo mundo, o condenado por a crucificação, ele tinha que desfilar carregando a cruz, né? E isso considerava que ele era o mais miserável de todos os homens, né? Carregando aquela cruz. E quando Cristo fala de nós tomarmos a nossa cruz, é sempre estarmos dispostos a pagar o preço de andar com Cristo, de servir a Cristo. Mas o nosso símbolo não deveria ser a cruz, deveria ser o túmulo vazio, que mostra a derrota completa da morte. É a solução definitiva para o pecado contraído no Éden. E quando Cristo rendeu o seu espírito, ele falou, está consumado. O túmulo vazio é a marca da incredulidade e rebeldia humana, porque os mesmos túmulos estando vazios, tem pessoas que ainda não creem na ressurreição. Serve de testemunho, enquanto os grandes líderes da humanidade têm os seus túmulos, o de Jesus está vazio. E pasme, né? Tem gente até hoje procurando, mas no primeiro, segundo, terceiro século da era cristã, se fosse fácil, né, já teriam mostrado para acabar com a praga do cristianismo, como as pessoas achavam naquele momento, tanto os romanos quanto os judeus. Ninguém gostava dos cristãos, e era simples, era só mostrar o túmulo de Cristo com o corpo de Cristo. E, no entanto, Cristo não está mais lá. Cristo ressuscitou, e assim nós temos esperança. E essa é a grande diferença do servo de Deus, que nós temos esperança de vida eterna. Mas, enquanto estamos vivos, temos que morrer. Né? Morrer. A morte é uma realidade a ser encarada.
né? Não adianta negarmos ou desprezarmos ou desconversarmos, né? Eu tenho um familiar meu que toda vez que fala de morte, ele fala, não, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa, mas ela não vai fugir, é uma realidade que todos teremos que encarar, né? E existem cristãos materialistas que acham que a vida aqui, as bênçãos têm que ser somente nesta vida. E lá em 1 Coríntios 15, no texto que nós referenciamos no início da mensagem, né, fala que se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas os saduceus, por exemplo, eles criam apenas nos 5 livros da Torá, né, nos 5 livros de Moisés, no Pentateuco, e achavam que morreu, acabou. Não criam em anjos, não criam em espíritos, né, mas a esperança do crente não é assim. Nós cremos na remissão dos nossos pecados e a certeza de vida eterna. Nós temos a mesma confiança de Jó em meias provações, que ainda que a nossa carne se deteriore, um dia nós abriremos os olhos para a eternidade. Né? A morte é uma maldição que herdamos de Adão e Eva quando escolheram desobedecer a Deus. E foi a maior mentira contada por Satanás ao dizer que se o homem comesse do fruto, não morreria, mas seria igual a Deus. E hoje as pessoas continuam diante da morte com o pecado da incredulidade e da desobediência. A morte é o salário do pecado, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte é um inimigo a ser vencido, sim, né? Que rouba e entra furtivamente. Eu gosto muito da figura do profeta Jeremias, lá no capítulo 9, versículo 21, que fala que a morte invadiu as nossas casas e matou jovens, crianças, invadiu os nossos palácios, ou seja, a morte está disponível para todos, né? Não tem data, não tem idade, né? Não tem condição. A morte é uma agonia, né? E pior do que a agonia da morte em si, é a agonia da separação eterna de Deus. Eu gosto muito daquela história do rico e do Lázaro, que as pessoas dizem que é parábola, mas não está escrito em lugar nenhum. Jesus não declarou, não contou como parábola, nem o evangelista Lucas assim referencia, ele conta uma história. E fala que o rico, ao ir para o tormento, e a palavra grega que ele usa é Hades, na tradução correta, mais correta seria no inferno, ele fala que ali havia tormento, e ele queria molhar a ponta, né, dos dedos para poder ter um pouco de água, de refrigério. Então, o inferno é uma realidade real, conforme pregada por Cristo. A morte ela tem a dimensão física da destruição desse corpo, mas tem a morte espiritual, da separação. Né? Todos morreremos, mas nem todos passaremos pela segunda morte e pela separação total de Deus na eternidade. Né? A morte é o juízo, ela ocorre 2 vezes para o descrente. Né? E fala que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Né? E aqueles após o juízo terão que encarar o inferno. Apocalipse 20, de 11 a 14, Apocalipse 21, 8, fala que os tímidos, os incrédulos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, após o juízo final. Apocalipse 20, versículo de 11 a 15, fala daquela visão do trono e dos livros que se abriram, os mortos, né, sendo devolvidos à vida para serem julgados perante Deus. Né? E aí, eu, mais uma vez, os irmãos me permitam fazer um paralelo, né, entre a vida eterna e a reencarnação. Né? A vida eterna está para todo aquele que nele crê. Jesus destruiu, Jesus libertou a cada um de nós do poder da morte, da servidão do pecado. A morte não nos pode jamais separar do amor de Deus. Romanos 8, 38, 39. Por isso que a morte do servo de Deus ela é preciosa aos olhos de Deus. Né? São 2 realidades completamente diferentes, aquele que morre em Cristo e o que morre sem Cristo. Né? É interessante que Lázaro estava no seio de Abraão e o rico, sofrendo tormenta, pedia para poder voltar e avisar os seus familiares, falou negativo, quem está aqui não pode passar para lá. Né? É um destino permanente e eterno, não existe segunda chance. Então, nós devemos levar com seriedade cada dia, cada oportunidade que Deus nos dá, que a realidade, o inferno é real, o céu é real, e a ressurreição é a nossa certeza, e não reencarnação, de ficar reencarnando, né, e voltando diversas vezes. Não é isso que a Bíblia nos fala. O céu é lindo. Apocalipse 21, de 10 a 14, né, 18 a 21, fala das pedras preciosas, das coisas maravilhosas do céu, e Apocalipse 21, 4, fala que Deus há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima.
Não adianta a gente querer ficar depois da morte, não existe mais contato com os mortos. Levítico 19, 31, Levítico 26, fala não existe contato. Deus proíbe o povo a ficar procurando mortos para responder em relação aos vivos. Né? Todos encararemos o julgamento perante o trono branco. E aí vai a pergunta: qual será o nosso destino final? Depende do nosso posicionamento diante de Deus. A reencarnação é um ciclo interminável, como já falei, né? Não vence a morte, repete-se para sempre, busca a não existência, leva a tentativa de salvação pelas obras para a pessoa tentar evoluir dentro de uma encarnação para outra. Aí eu vim como escravo numa, na outra eu volto como senhor, na outra eu volto como rei, aí fiz tudo errado, volto de novo como escravo, e fica naquele ciclo interminável. Mas a ressurreição não, ele fala a morte é uma consequência do pecado, a morte é o fim das oportunidades, a morte é a que nos coloca diante do juízo final, a salvação é pela graça e Cristo pagou o preço. Ele morreu não tendo pecado, ele conquistou vitória sobre a morte e a Bíblia é a única autoridade sobre isso. Não estamos aqui para ficar contactando mortos, não é para ficar confiando em médios, não se pode saber os reais propósitos dos espíritos. Eu já tive a curiosidade de ler o que é o espiritismo, o livro dos espíritos, o livro dos médios, as obras completas de Allan Kardec, que ele faz incorporado, na realidade, o nome Allan Kardec é o nome do espírito supostamente reencarnado de um médico francês, né? Mas que ele, perguntando ao espírito e registrando, fala que não dava para saber se o espírito estava falando a verdade, era provável ser enganado, era provável espíritos inferiores tentassem passar por espíritos superiores. Então, quando você lê e compara com a Bíblia é a palavra de Deus, quer dizer, não existe... Né? O nosso contato deve ser com o que ressuscitou dos mortos, não com morte nenhum, porque Jesus é a verdade, o diabo é o pai da mentira, né? E Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem segunda chance. E tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Jó 7, 9 e 10. Eclesiastes capítulo 9, versículos de 4 a 6, fala que é melhor o cachorro morto, o cachorro vivo do que o leão morto, porque os mortos não sabem de coisa nenhuma. Isaías capítulo 8, versículo 19 a 21, fala que a favor de um povo, né, vai se consultar os mortos? Negativo. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, de modo nenhum verão a alva. Meus irmãos, glória a Deus pela ressurreição de Cristo. E eu vou dizer uma coisa impressionante que me arrepia. A ressurreição de Cristo é o fato mais atestado em toda a história da humanidade. Muitos tentaram contradizer, e não foram poucos, não. Toda a humanidade da sua época tentou esfregar na cara dos cristãos que Cristo não ressuscitou. E eu só boto muitos livros foram escritos, e várias pessoas até, ao pesquisar os dados disponíveis, chegaram à conclusão de que Cristo realmente ressuscitou e se converteram à realidade de que Cristo venceu a morte. Algumas evidências da ressurreição de Jesus que eu trago aqui para os irmãos. Né? Foi colocado um selo romano, conforme Mateus nos descreve lá no último capítulo, havia um selo romano colocado que ninguém na época ousava quebrar, porque teria que encarar a ira de Roma. Né? Havia uma guarda romana no túmulo, e o túmulo foi encontrado vazio. Havia uma pedra de quase 2 toneladas, tampando E olha, eu digo mais, né? A pedra ela não foi removida porque Cristo precisava sair, não. A pedra ela foi removida para que nós, eu e você, pudéssemos saber que o sepulcro está vazio. Né? Porque Cristo saiu com seu corpo glorificado e ele passava entre portas, entre janelas, entre paredes, o corpo glorificado que é o semelhante ao que nós teremos. Havia uma guarda romana, a mortalha que enfaixava o corpo de Cristo e que devia estar toda coberta de sangue, de linho e mirra, foi encontrada sem o corpo. E até mesmo por alguém morto, seria muito difícil tirar sozinho uma mortalha, mas já foi o poder de Deus que arrancou aquela mortalha. Né? Cristo foi visto por mais de 500 testemunhas, documentadas conforme Paulo nos descreve em 1 Coríntios capítulo 15. As mulheres foram as primeiras testemunhas. Né? Naquela época, o testemunho da mulher não era válido. Né? Ninguém, em sã consciência, inventar uma mentira iria colocar as mulheres para serem as primeiras testemunhas. O seu testemunho não era válido nos tribunais.
Além disso, os discípulos estavam acovardados, medrosos, fugindo, e de repente estavam dispostos a testemunhar da ressurreição com a própria vida. Todos morreram e sofreram perseguição. Né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, conforme a tradição. Né? João foi exilado na ilha de... Ninguém foi capaz de refutar a ressurreição, nem judeus, nem romanos, em todos os primeiros séculos do cristianismo. Não há nenhuma explicação satisfatória para o fenômeno da ressurreição de Cristo e nenhuma explicação satisfatória para o espalhamento do evangelho, como ele chegou até nós 2000 anos, mais de 2000 anos depois de Cristo ter morrido. Meus irmãos, obras humanas são insuficientes, é preciso nascer de novo, é preciso trilhar Jesus como o único caminho, é preciso estarmos olhar para as coisas de cima e não para as coisas da terra. É preciso crer e confessar com a nossa boca que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É preciso nos arrepender e sermos batizados, e não termos vergonha de sermos batizados, e nos testemunharmos nas águas aquilo que Cristo fez na cruz, a morte para a vida de pecado e o nascimento com Cristo para uma nova vida. E é preciso prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. O cristão ele não pode olhar para trás, aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Né? Nós estamos como a galeria dos heróis da fé, cada um carregou o bastão, agora o bastão está conosco. Né? Concluindo a nossa meditação, Deus está sempre com aqueles que nele confiam. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Entregue o seu amanhã para Deus. Né? Essa promessa que nós temos em Isaías capítulo 46, versículo 3. Ouvi-me, ó casa de Israel, e todo o resíduo, ou que sobrou da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços, desde o ventre levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, ainda até as cães. As cães são os cabelos grisalhos. Eu vos trarei, eu o fiz, e eu vos levarei, eu vos trarei e vos guardarei. Finalizando, assim como Jesus ressuscitou, todos aqueles que nele creem ressuscitarão também. Os que estiverem vivos irão ao encontro deles no horário, né? E eu, como todos nós, né, eu prefiro, de preferência, que a gente não precise morrer, mas se morrermos, ressuscitaremos. E se estivermos vivos, seremos transformados. O crente em Cristo tem esperança. Né? Essa é a âncora, né, da nossa esperança, a nossa fé que segura o nosso barquinho em meio à tempestade. Né? Em Cristo, nenhum crente há de experimentar a segunda morte. Somente a primeira ressurreição, como está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, e capítulo 20, versículo 6, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A morte é vencida pela fé em Cristo Jesus. E assim o servo de Jesus trabalha para ele, por ele, e seu trabalho jamais será em vão. Que Deus assim possa nos abençoar e fortalecer e alegrar o nosso coração. Que vitória tenho em Cristo, meu mestre divino, comprou-me e buscou-me com sangue remidor. Né? Esse é um hino muito, muito bonito. Né? Não sei até se daria para nós cantarmos. Né? Vitória, ele é do HCC. Vitória tenho em Cristo. Muito obrigado. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Glórias a Deus. O Senhor possa estar completando a palavra dele aos nossos corações e aplicando às nossas vidas. Que precisamos ter essa certeza a cada dia de que não vivemos para essa vida, não vivemos para esse tempo, vivemos para a eternidade. Muito obrigado. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, pastor Enio. Vamos sim cantar esse hino. Não sei se o Mateus tem, caso o Mateus consegue nos apoiar com esse hino, cantaremos esse hino então para finalizar o nosso culto. Caso contrário, cantará então um outro cântico, e após o cântico nós faremos a oração final junto com o pastor Raimundo. Amém. Eu não conheço esse hino, então eu vou cantar o que eu conheço, né? Que eu já tinha preparado antes. Mas amém. É um hino conhecido também. Somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados
por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Sim, somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Amém. Oremos com o pastor Raimundo. Oração final, pastor. Pai amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos concedeste de estar reunido em Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos dá a certeza da garantia da vida eterna e estarmos na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela mensagem colocada pelo Teu servo, o pastor Enio, pela direção do pastor Maurício, pelo louvor ministrado pelo Mateus, para que tudo tenha concorrido para a Tua honra e Tua glória. Pai amado, e a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, seja com a primeira igreja batista na Urca, e todo o povo diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos falar amém. 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 Boa Irmão. semana para todos. Semana abençoada. Abençoado. Pastor na frente